Hello everyone, grace and peace. Welcome to the online English course by Atos Idiomas. My name is Felipe Gadelha and you are going to learn English through the Bible. So let's start our online class. Na lesson 4, o tema é de John the Baptist prepares the way. Matthew chapter 3, verses 1 to 12. Então nós temos na lição 4, João Batista prepara o caminho, que se encontra em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. Vocês têm no material de vocês o texto em inglês e português e podem ouvir a pronúncia desse texto no site www.biblica.com. Tá? Baseado nesse texto, vocês têm algumas questões, alguns exercícios para fazer. Os primeiros exercícios são perguntas sobre o texto que se encontra em Matthew chapter 3, verses 1 to 12. Number 1. What's the meaning of kingdom? A. Rei. B. Reino. C. Revista. D. Reinando. Number 2. What's the name of who was spoken of through the prophet Isaiah? A. Jesus Christ. B. Joseph. C. John the Baptist. D. Elijah. Number 3. What's the verb tense of this sentence? Prepare the way for the Lord. Make straight paths for him. A. Verb to be. B. Simple past. C. Possessive adjective. D. Imperative. Number 4. What's the meaning of their in the sentence? Confessing their sins. A. Meus. B. Nossos. C. Deles. D. Dele. Number 5. Match the words with their meanings. A. Heaven. B. Lord. C. Voice. D. Food. E. Clothes. F. River. G. Fire. Então vocês vão nesse número 5, vão relacionar as palavras com seus significados. Após isso, vocês têm o Biblical Profile, que é o perfil bíblico, que está falando sobre o João Batista. Name, John the Baptist, born in Jerusalem, country, Israel, nationality, Israeli, family, father, Zechariah, mother, Elizabeth. 6. According to the biblical profile, answer the questions. Então, de acordo com esse perfil bíblico, vocês vão responder as perguntas. A. What's his name? His name is... Qual é o seu nome? Ou o nome dele? O nome dele é... B. Where was he born? He was born in... Então, onde ele nasceu? Ele nasceu em... C. What's his country? His country is... Então, qual é o país dele? O país dele é... D. What's his nationality? His nationality is... Então, qual é a sua nacionalidade? A nacionalidade dele. A nacionalidade dele é... E. What's his father's name? His father's name is... Qual é o nome do pai dele? O nome do pai dele é... F. What's her mother's name? His mother's name is... Então, qual é o nome da mãe dele? O nome da mãe dele é... Então, vocês vão responder de acordo com o perfil bíblico. Grammar point. No grammar point, nós temos o simple present. O simple present é o nosso presente do indicativo. Então, vocês já aprenderam a usar, nas primeiras lições, o verbo to be no presente. I am, you are, né? Então, vocês viram na afirmativa, na negativa e interrogativa. Agora, vocês vão usar os outros verbos que não são o verbo to be, que o verbo to be é ser e estar,
vocês vão usar agora no Simple Present. Por exemplo, você tem no texto bíblico, We have Abraham as our father. Nós temos Abraão como nosso pai. I baptize you with water. Eu o batizo com água. Só que tem algumas regras para o Simple Present. Na afirmativa, e geralmente na afirmativa, é que acontece uma mudança no verbo. Principalmente com os pronomes pessoais do singular, que é he, she, it. Ele, ela, e ele, ela, que é o it para coisas, animais e fenômenos da natureza. Tá? E vocês têm uma tabelinha lá no material que vai mostrar essa diferença. Então, quais são as regras? No geral, você vai acrescentar o S. Por exemplo, o verbo trabalhar, que é to work, se eu conjugá-lo com he, que é ele, então fica he works. O verbo que termina com consoante mais y, você vai pegar o y, vai tirá-lo e vai acrescentar ies. Por exemplo, o verbo estudar, to study. Você vai escrever he studies, ele estuda. O verbo que termina em y, mas antes dele tem uma vogal, você não precisa retirar o y, tá? Você vai colocar o s, normal, como o verbo jogar, to play. He plays. Agora, os verbos que terminam em o, sh, ch, x, ss, você vai acrescentar es. É o caso do verbo to go, que é ir. He goes. Ele vai. Essa é a afirmativa. Agora, como fica a afirmativa dos outros pronomes pessoais? Você tem I, you, we, they. Né? You, novamente. Porque você tem o you, que é tu, e tem o you, que é vós. Ou o you, que é você, ou o you, que é vocês. Tá? Nesse caso, o verbo fica normal. Não tem essa mudança de S, ES, S. Não tem. Você vai usar, por exemplo, to baptize, que é batizar. I baptize. Não tem S. To drink, que é beber. They drink. Eles bebem. Elas bebem. Ok? Essa é a afirmativa. Lá no material tem, na lição 4, tem o Grammar Structure. É uma tabelinha mostrando como fica o verbo na afirmativa, na negativa e na interrogativa. É bem simples. Né? Na negativa, o que é que você vai usar? Você vai usar o don't e o doesn't. O don't você vai usar com todos os outros pronomes que não são he, she, it. E o doesn't vai usar com he, she, it. Por exemplo, I don't live in Brazil. Então, eu não moro no Brasil. Se eu for usar she, que é ela, então eu vou ter que mudar o don't para o doesn't. She doesn't live in Brazil. O interessante é que o verbo ele não muda quando eu trabalho com he, she, it. Ele não muda porque eu já estou usando doesn't, tá? Que é a negativa. Lá na afirmativa mudava, lembra? Você colocava o S, o ES, o IES. Vou dar um exemplo. She studies English. Ela estuda inglês. Se eu colocar na negativa, vai ficar She doesn't study English. Ela não estuda inglês. Na interrogativa, você vai usar o do e o does para fazer a pergunta. Do you live in Israel? Você mora em Israel? Does she live in Israel? Ela mora em Israel? Então você usa o do e o does, tá? Depois disso, vocês têm os exercícios sobre o Simple Present.
Number 7, complete the sentence with the verb in the simple present in the affirmative. Então, vocês vão completar com a afirmativa. A. I, the whole Bible every day to read. B. She, for her husband to pray. C. We, the same food to eat. D. They, some water to drink. E. You, the lesson to study. Então, vocês vão pegar o verbo, que está entre parênteses, e colocar na frase, respeitando aqui as regras todinha. Lembrando que a regra na afirmativa só vai ter mudança, né, no verbo com he, she, it, quando for conjugado com he, she, it. 8. Change the sentences into negative in the simple present. Agora vocês têm que mudar as frases para a negativa. A. Paul loves Paris. Mudando para a negativa, Paul doesn't love Paris. Por que doesn't? Porque Paul representa ele. Ele é he. Ok? B. They watch a gospel movie. C. He goes to church. D. We help our brothers and sisters. E. She sings very well. F. I play an instrument. Number 9. Put the sentences in order. Vocês vão colocar as frases em ordem. Essas frases estão na interrogativa. Vamos ver. Letter A. She listens music does. 2. Does she listen to the music? Ela escuta música? É uma pergunta. B. Hear do voice of the God you. C. Does he English speak? D. We pray in the morning do. E. It start does in the evening. Vocês vão colocar em ordem essas perguntas. O próximo grammar point fala sobre o genitive case ou possessive case, que é o uso do apóstrofo mais o S, e aí tem um valor de pertencimento, de posse, né? Basicamente é usado para mostrar que alguma coisa pertence a alguém ou é relacionada a alguém, tá? Então você usa o apóstrofo S. No texto bíblico apareceu John's clothes were made of camel's hair. Então as roupas de João eram feitas de pelos de camelo. Então roupas de João, John's clothes. Então as roupas pertencem a ele. Camel's hair, o pelo de quem? Do camelo. A outra pergunta, what's your mother's name? Qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome da sua mãe? Né? What's your mother's name? E tem o exercício 10. Use the possessive case. Né? Então vai usar o caso possessivo. A. The house of Elizabeth. Elizabeth's house. Então ele é usado para não ficar essa frase usando of e o the. The house of Elizabeth. Elizabeth's house. Tem o mesmo sentido. A casa de Elizabeth. B. The clothes of Jesus. C. The sandals of Jesus. D. The word of God. E. The song of heaven. Depois disso vocês têm dialogue. Talking about the Bible. Talking about the Bible. Então, conversamos sobre a Bíblia. Vocês têm um diálogo entre Sarah e James. Sarah. Peace, James. How are you doing? James. Grace and peace, Sarah. I'm fine, and you? Sarah. I'm okay. Do you like to read the Bible? James. Sarah. I love to read the Bible. Sarah, which book do you prefer? James, I prefer Psalms, and you? James, I prefer Psalms, and you? Sarah, I prefer Luke. James, do you go to Bible school? Sarah, of course, I love it. E assim encerramos a nossa aula. Bye, bye.